Vamos meditar na palavra do Pai. Como eu disse, o tema dessa noite é a centralidade de Cristo. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite, a partir do que está escrito em Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 4. Hebreus 12, de 1 a 4. Jesus, o início, o meio e o fim. Hebreus 12, de 1 a 4. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Amém? Eu vou pedir para Betânia ficar em pé onde está e orar pela pregação dessa noite. Pode ser? Amém. Sim. Amém. Amém. Sim, Jesus. Meu Deus. Sim, sim. Amém. Amém. Obrigado, minha irmã. A frase que nos chama a atenção nesse texto que nós lemos é olhando para Jesus. E muitas vezes nós pensamos que olhar para Jesus seria simplesmente a ação dos olhos nos olhos de alguém. Isso pode ser levado em conta, sim, porém olhar para Jesus é manter o foco naquilo que Ele nos ensinou. Olhar para Jesus é continuar crendo na palavra de Deus. Olhar para Jesus é continuar confiando que a palavra de Deus é viva e eficaz. Olhar para Jesus é não deixar de meditar nas Escrituras, como nós pregamos semana passada. Olhar para Jesus é não apoiar-se no próprio entendimento. Olhar para Jesus é não deixar que as outras coisas que nos cercam chamem a nossa atenção, de maneira que nós deixemos de confiar no Senhor. Quando nós olhamos para Jesus, nós estamos nos fortalecendo contra os apelos do pecado. Quando nós olhamos para Jesus, nós estamos fortalecidos contra, eu vou dizer, contra os intensos, duros, constantes apelos do pecado. Nós vivemos num mundo onde nós somos cercados de todos os lados a negar o nome de Jesus, a ceder aos desejos da carne, a falar fora da sabedoria de Deus, de reagir a ataques não da forma que o Senhor nos ensinou, porque o apelo da nossa carne, ele é muito forte. Quando nós olhamos para Jesus, nós nos fortalecemos para não nos cansar
e nem desanimar. Porque, irmãos, nós sofremos oposição à nossa caminhada o tempo todo. O tempo todo nós sofremos oposição à nossa caminhada. Sejam por razões externas, sejam por razões internas. Sejam por desejos pessoais, alvos pessoais, e seja por coisas que nos cercam. Nós sofremos oposição à nossa caminhada com Cristo. Mas o texto nos diz que Jesus é o nosso foco, Jesus é o nosso exemplo, Jesus é para quem nós devemos olhar, lembrando que Ele mesmo sofreu todo tipo de oposição durante o seu ministério aqui. Irmãos, a oposição que Jesus sofreu, ela era intensa, constante, e ela vinha de todos os lados. A oposição que Jesus sofria, vinha dos religiosos judeus. A oposição que Jesus sofria, vinha da sociedade romana. A oposição que Jesus sofria, vinha até mesmo de dentro da sua própria família. E nós, quando nós não estamos olhando para Cristo, muitas vezes nós cedemos a essa oposição para sermos pessoas, vamos dizer, pessoas conciliadoras, para sermos pessoas sábias, para parecermos pessoas que não somos pessoas intransigentes. Nós cedemos. Por quê? Porque nós não queremos confusão, nós cedemos porque nós não queremos conflito, nós não queremos embates, então nós cedemos. Agora, veja só, irmãos, se a palavra de Deus nos diz para nós irmos por aqui, mas sua família, seus amigos, seus colegas, até outros cristãos, dizem para você assim: olha, esse caminho aí não vai dar em nada, esse caminho aí é difícil demais, esse caminho, você vai perder tempo com esse caminho, não vai dar em nada. E é justamente, irmãos, o caminho que a palavra de Deus nos orienta a fazer. Quantos de nós não procura sempre o caminho mais fácil? Quantos de nós não procura sempre o caminho mais plano, né? O caminho mais leve, o caminho mais largo? Sendo que a palavra de Deus diz que o caminho para o reino de Deus, ele é apertado, ele é difícil. Mas oposição muitas vezes não é uma barreira que te impede. Oposição muitas vezes é uma proposta mais fácil, é um caminho mais fácil. Porque se você precisa caminhar pelo caminho que o Espírito Santo está mandando você caminhar, e alguém te oferece um caminho mais fácil, isso também é oposição. Ou você está recebendo oposição de ir por aquilo que Jesus manda você ir. E, queridos, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus é o alimento para as nossas almas. A palavra de Deus é que nos sustenta. A palavra de Deus é que gera fé no nosso coração. Então, olhar para Cristo é sempre permanecer naquilo que Ele definiu para nós, né? E nessa luta, nessa batalha, a palavra de Deus diz que nós ainda não resistimos até o sangue. Será que nós estamos dispostos a isso? A olhar para Jesus a ponto de sofrermos uma luta, um prejuízo maior?
Será que nós estamos dispostos a isso? A Bíblia fala isso, olha, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. E quando a gente fala de luta contra o pecado, irmãos, nós não estamos falando somente da luta, a nossa luta contra o pecado, nosso pecado, mas também da luta de evitar que o nosso irmão também caia no pecado. Talvez esse seja o maior desafio de uma igreja que quer andar olhando para Cristo. Porque o caminho mais fácil é eu cuidar da minha vida e você cuidar da sua. O caminho mais tranquilo não foi o caminho, não é o caminho, por exemplo, que João Batista escolheu. Né? Por que João Batista teve que correr atrás do carro do rei e chegar, rei, é o seguinte, está errado isso daí, não está certo você possuir a mulher do teu irmão. Quer dizer, João Batista não tinha mais nada para fazer, né? Ele não tinha ninguém para batizar, ele não tinha lá os seus gafanhotos e mel silvestre para comer. Por que ele teve que ir lá ofender o rei de Israel? O rei de Israel não, o rei de Judá, né, que seria Herodes. E por que nós, irmãos, muitas vezes, a gente está tão quietinho na igreja, está tudo tranquilo, né? Mas a Bíblia fala assim, você vê algum irmão cometer algum pecado, ou ele está em vias de cometer algum pecado. Lutar contra o pecado não é só lutar contra o teu pecado, mas também trabalhar na vida do teu irmão, para que ele também não peque. E nós temos autoridade, não só autoridade, mas também o dever de fazer isso na vida uns dos outros. Só que isso pode gerar um conflito, uma confusão, mas com certeza, né, espero que não se chegue até derramar sangue por isso. Eu creio que não, amém? Mas é nosso trabalho, é o nosso dever, nós estimularmos uns aos outros, para que nós andemos todos, olhando com os olhos em Cristo, amém? Esse é o trabalho da igreja. Quando nós falamos em caminhar, olhando para Cristo, nós precisamos pensar o que seria a vida de um crente que anda olhando para Cristo. Ou seja, muitas vezes, irmãos, a nossa ideia de vida cristã, ela está um pouco fora daquilo que a palavra de Deus nos diz. Às vezes, para nós, a vida cristã é somente participar dos cultos, das reuniões, ser fiel nas ofertas, né? E estar disposto a ajudar na programação da igreja, de ser amigo das pessoas, às vezes de convidar alguém na sua casa, de dar um presente para alguém. Isso faz parte da vida cristã? Sim ou não? Sim. Isso faz parte da vida do crente? Sim. Mas, pelo texto que nós estamos lendo aqui, vai um pouco além. Muitas vezes, para muitos de nós, sofrer por amor de Cristo é sair de casa numa noite fria, de chuva, para vir à igreja. Muitas vezes para nós, dizer assim, estou sofrendo por amor a Cristo, é levantar de manhã, num domingo, para vir à EBD. Já que eu trabalho de segunda a sábado, e eu não tenho nenhum dia para dormir mais tarde, então eu durmo no domingo, e o dia que eu falo assim, não, hoje eu vou sofrer por amor a Cristo, eu vou levantar mais cedo e ir para o culto. Será que isso é o sofrimento por amor a Cristo, que a palavra de Deus está dizendo aqui? Irmãos, qual que é o papel da igreja nesse mundo? Qual que é a função da igreja nesse mundo? A função da igreja nesse mundo é pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado. Essa é a missão da igreja. E se você ouviu isso hoje, nessa noite aqui,
sabendo que você é igreja, sabendo que você é um membro da igreja de Cristo, e que a nossa missão é justamente essa, é um momento para você pensar se isso realmente é um objetivo da sua vida, como alguém que está andando e olhando para Cristo. Eu quero dizer para você, meu irmão, que se você abraçar essa ordem de Jesus, começar a viver e planejar a sua vida, para que a sua vida obedeça ao chamado de Cristo, para que você fale do amor dele para todo mundo que estiver na sua frente, aí sim você vai experimentar o que é oposição. Aí sim você vai experimentar o que é sofrer por amor a Cristo. Irmão, não se engane, o Brasil é um país em que nós temos uma certa liberdade religiosa, mas experimenta se envolver nisso de corpo e alma. Aqui no Brasil, a gente pode não ter leis como na janela 1040, nos países muçulmanos. No Brasil, você pode não ter leis como tem na China, na Coreia do Norte, mas não se esqueça que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele não está só lá não, ele está aqui também. Então olhar para Cristo é fazer a sua vontade. E para fazer a vontade dele, não basta vontade humana, não bastam estratégias humanas, não basta desejo humano. Para fazer a vontade de Deus, você precisa de poder de Deus na sua vida. Você precisa de autoridade de Deus na sua vida. Você precisa de, no abrir da tua boca, o Pai te dê poder para que aquilo que você diga atinja o alvo e atinja o coração de maneira eficaz. De formas que viver a vida cristã é muito mais do que participar de cultos. O culto para nós, eu tenho dito aqui, para nós muitas vezes, irmãos, o culto, ele é uma máscara, para muitos de nós. Imagina, meu irmão, se nós não tivéssemos culto. Vamos pensar nisso? Se não tivesse culto na igreja, não tivesse reunião domingo à noite, 18 horas, ou não tivéssemos reunião terça-feira às 19h30. Não havendo isso, o que nós faremos? No que nós estaremos ocupados? Já parou para pensar? A reunião de domingo, os cultos, eles não são o propósito final da igreja. As reuniões da igreja não são o propósito final da igreja. As reuniões da igreja são meios, são caminhos, são ferramentas da nossa caminhada. Nós nos reunimos e devemos nos reunir. A palavra de Deus diz que nós não devemos deixar a nossa congregação, como é o costume de muitos. Porém, a igreja não foi chamada por Cristo para fazer cultos. Não fomos chamados para isso. A Bíblia diz que o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade, ou seja, em qualquer lugar. Não precisa de culto aqui reunido, não precisa. É saudável o culto? Mas a igreja não foi chamada por Cristo, você não foi chamado para fazer culto, não foi para isso. Ele te chamou para quê? Para que você dê fruto, para que você compartilhe aquilo que você recebeu com outras pessoas. Não foi para fazer culto.
faz parte da vida do crente o culto, mas não é para isso, ou não foi para isso que nós somos chamados. De maneira que nós precisamos pensar sobre isso, como é que está essa nossa vida com relação a nós estarmos olhando para Cristo. Se nós estamos olhando para Cristo, o que a gente vai ver? Nós vamos ver alguém que disse o seguinte, que a comida e a bebida dele qual é? Fazer a vontade do Pai. Nós vamos olhar para alguém que percorreu toda a Judéia, a Galileia, pregando o evangelho do reino. Esse é o Jesus para quem nós devemos olhar. Mas será que a gente já não perdeu esse Jesus de vista? Será que a gente já não perdeu ele de vista? Quer dizer, ele já se distanciou de nós, de forma que a gente já não sabe mais aonde que ele está, e a gente está se agarrando a nós mesmos. Nós estamos aqui apegados uns aos outros, apegados a um pastor, apegados a um ministro de louvor, apegados a um líder de famílias, apegados a um líder de mulheres, um líder de jovens, apegados a equipamentos. Será que não é isso que muitas vezes nos acontece? Se Jesus é aquele para quem nós devemos olhar, não significa só ficar olhando para ele, mas significa nós caminharmos nos seus passos. E eu vou dizer para vocês, irmãos, se a nossa expectativa com relação à igreja, se nossa expectativa com relação a essa igreja, ou qualquer outra igreja, ser, né, que essa igreja nos dê aquilo que nós precisamos, além daquilo que Jesus pode nos dar, nós estamos perdidos. Não é pela igreja que eu sou abençoado para servir a Cristo. É por Cristo que eu sou abençoado para servir a igreja. É o contrário isso aí. Se a gente estiver nos apegando a nós mesmos, a pastores, ministérios, e eu assim, irmãos, hoje de manhã eu fiz uma crítica, e eu vou procurar ser mais moderado agora, mas nós não podemos nos enganar. É muito bom nós chegarmos numa igreja e ver o trabalho que o Paulo faz, né, de montar a estrutura aqui, para melhorar, né, o aspecto visual da igreja, do equipamento e tal. É bom. Isso é bom. Isso é bom porque transmite para as pessoas que nós somos pessoas sérias e organizadas. Mas isso não salva ninguém. Isso não salva ninguém. O que vai salvar o pecador é a pessoa chegar aqui e descobrir que nós temos muito mais do que som, muito mais do que cadeira, muito mais do que ventilador, muito mais do que músicas, muito mais do que instrumentos para oferecer. Isso pode até impactar as pessoas de alguma forma. Legal estar aqui, eu gosto de ouvir as músicas. Legal estar aqui, todo mundo aqui é gente boa. Mas isso não vai sustentar essa pessoa. Por isso nós precisamos entender qual é o nosso papel no reino de Deus. O que nós precisamos alcançar do Senhor Jesus para sermos pessoas que façam a sua vontade e que sejam verdadeiros membros do seu corpo, que caminham olhando para Ele e produzam fruto. Eu quero ler com você para caminhar para o fim, que está escrito em Colossenses, capítulo 1, do verso 16 ao 20. Colossenses 1, do 16 ao 20. Irmãos,
Tem uma palavra que me veio ao coração nos últimos tempos, que é a palavra tudo. Tudo. E de igual forma, me veio ao coração a palavra nada. Com Deus, presta atenção, olha, com Deus é tudo ou nada. Não existe meio termo para isso. Ou é tudo ou é nada. Olha só, Colossenses 1, de 16 a 20. Pois nele foram criadas o quê? Todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por quem? Por Ele. E para Ele. Não foram criadas para você. E nem por você. Não foi por você que Jesus criou os céus e a terra. Não é por você, entendeu? É por Ele e para Ele. E o que foi criado por Ele e para Ele, irmãos? O que foi? Todas as coisas. Tudo é dele. Tudo, tudo. O que sobrou para você? O quê? Sobrou o quê? Nada. Para você não sobrou nada. Por quê? É uma questão de lógica, irmãos. Se tudo é dele, então nada é meu. E aquilo que eu tenho nas mãos é meu? É? Não, se fosse, você levava para o caixão. Se fosse, você, quando fosse arrebatado para o céu, você ia levar, junto com você. Então não é seu. De quem é? É do Senhor. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Não é isso que muitas vezes você ouve pregações, nesse contexto que a gente vive. Isso é oposição para você não fazer a vontade de Deus. São pregações que colocam você no centro e não o Senhor Jesus. São pregações que dizem que você é a razão e não Jesus. Versículo 17. Ele é antes de o quê? Todas as coisas. E nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas. Quer dizer, que nada existia antes dele. No princípio, a Bíblia fala assim, primeiro versículo de Gênesis capítulo 1, começa assim: no princípio, o quê? Deus. Quer dizer que antes dele, nada existia. E só começou a existir depois dele, para ele e por ele. E olha só, segura mais essa agora aí, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é o quê? A igreja. Ô irmão Adailton, o seu pé vai aonde a sua cabeça diz para não ir? Não. A sua mão faz alguma coisa que a cabeça diz não faça? Não. A sua boca fala alguma coisa que a cabeça diz não faça, não fale? Não. Ele é a cabeça do corpo, e o corpo é a igreja, né? É o princípio
e o primogênito dentre os mortos, para que olha a palavrinha de novo, para que em tudo tenha o que? A supremacia. Sabe o que é supremacia? Nós temos ouvido bastante aí sobre supremo, é a última instância, depois dessa instância não tem mais apelação. Então, quando Deus, Ele é o Deus supremo, é dele o quê? A última palavra. Não há recurso, porque Ele é o Deus supremo. E Ele é o primogênito dentre os mortos. O que significa isso? Porque Ele é o primeiro que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer de novo. Houve na história bíblica pessoas que ressuscitaram, sim ou não? Mas eles morreram de novo. Jesus é o primogênito dos mortos porque Ele ressuscitou e nunca mais morre outra vez. E por isso, Ele recebeu a supremacia, pois, versículo 19, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse o quê? Toda a plenitude de Deus. Versículo 20, e por meio dele reconciliasse consigo mesmo o quê? Todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Você sabe o que é, você sabe, Paulinho, o que é deísmo? Existe teísmo e existe deísmo, certo? Teísmo é quando você crê que existe um Deus criador de todas as coisas e que depois de ter criado todas as coisas, Ele ainda providencia às suas criaturas sustento, cuidado e atenção. E não só isso, mas também liderança, autoridade, correção, graça e tudo mais que o nosso Deus nos dá. Mas o deísmo, com a letra D, diz que Deus criou todas as coisas e depois deixou cada um viver o seu dia a dia da maneira que quiser. Isso é muito conveniente para aquela pessoa que crê que existe Deus, que Deus existe, que Deus criou todas as coisas, mas quer viver como se Deus não existisse. Não quer viver como se tivesse uma cabeça, como se tivesse alguém para quem você deva prestar contas, para quem você precisa pedir autorização. Posso? Devo, como Davi fazia. Como se você não precisasse todos os dias clamar a Deus para te dar direção naquilo que lhe agrada. É muito conveniente para quem quer viver dizendo, creio em Deus, mas quero viver como se Ele não existisse. A palavra de Deus diz que Cristo é, antes que tudo viesse a existir, e que nele foram criadas todas as coisas, e todas as coisas são dele, por ele e para ele, e nós estamos incluídos nisso. Nós somos criados por ele e para ele, e nós somos dele. E se nós temos essa palavra tudo e nada, eu quero saber agora para onde que você vai correr. Eu quero saber aonde você vai se esconder. Eu quero saber como é que você vai viver agora, achando que Deus não está nem aí para você, para aquilo que você decide fazer da sua cabeça, para aquilo que você decide fazer do seu carro, do seu dinheiro, da sua casa, da sua boca, das suas mãos, dos seus pés. Para onde que você vai?
Para onde você vai correr? Nós estamos incluídos nisso. E não só você, nem só eu, mas tudo o que você tem. Sua roupa é dele, por ele e para ele. Seu carro é dele, por ele e para ele. Seu dinheiro é dele, por ele e para ele. Suas férias são dele, por ele e para ele. Seu final de semana é dele, por ele e para ele. Sua cama, seu cobertor, seu travesseiro. Agora, se você conseguir me dizer alguma coisa que não está incluído na palavra tudo, eu estou muito ansioso para saber. Também queria saber se existe alguma coisa que não está incluída na palavra nada. Estou muito curioso para saber. Cristo é a cabeça da igreja. Somos parte dela. E portanto, tudo que somos, tudo que temos, tudo que projetamos para o futuro, deve estar debaixo do controle e da vontade daquele para quem convergem todas as coisas. A palavra tudo e a palavra nada não nos deixa escolha. Se a gente achar algum lugar fora do tudo ou dentro do nada, o nome disso é rebelião, é rebeldia. O nome disso é não me aborreça. Para nós entendermos, irmãos, a vida cristã e até mesmo a própria vida, nós precisamos saber quem é Jesus. Nós precisamos saber quem é Jesus. Quem é Jesus? Qual é o Jesus que você crê? Qual é o Jesus para quem você está olhando? É o Jesus que é o autor de todas as coisas, para quem converge em todas as coisas? Ou é um Jesus que você criou? É um Jesus que você imaginou, segundo o teu próprio raciocínio, e é esse Jesus que você serve? Um Jesus que não liga, que não se importa, um Jesus que, sei lá, não existe. Nós precisamos saber quem é Jesus. E temos que saber logo. Nós temos que saber logo disso. Nós temos que entender logo quem é Jesus. Porque pode ser tarde demais. Um dia ele vai ser revelado a todos os homens. Todos os homens. Tanto crentes como não crentes. Ele vai se revelar a todos. E aqueles que tiverem conhecido Jesus como ele é, ou como ele se revela hoje, vai ter um lugar na glória junto com ele, porque hoje vive para a glória dele, decide para a glória dele, vive para a glória dele. Mas se você não conhece Jesus como ele é, vai ser uma surpresa desagradável saber que lutou tanto, correu tanto, se esforçou tanto, fez tantas boas obras, e descobriu que plantou a semente errada no lugar errado, e que não vai ter colheita, mas só prejuízo. Então, irmãos, nosso alvo hoje é conhecer quem é Jesus e qual é o nosso lugar no seu plano eterno.
você precisa responder essa questão. Qual é o teu lugar dentro do plano de Deus? O que Ele espera de você? E se os seus olhos estão nele? Amém? Que seja essa palavra, para mim e para você, um ponto de mudança na nossa vida, para nós entendermos o que é ser igreja de Cristo verdadeiramente. Amém?